Em um pequeno vilarejo, perdido entre as montanhas e campos que se estendiam até onde a vista alcançava, vivia Antônio, um homem simples, mas com um coração pesado. A vida, para ele, nunca fora fácil. Desde a infância, a terra parecia lhe tirar mais do que lhe dava, e os céus, quando não estavam carregados de nuvens, eram indiferentes ao seu clamor. A cada amanhecer, ele se levantava antes do sol, com as mãos calejadas e a alma marcada pela luta constante. E ao cair da noite, o cansaço do corpo se confundia com o vazio de um espírito que já não sabia mais a quem recorrer. Havia perdido muito ao longo dos anos, sonhos, esperanças, até mesmo a fé em si mesmo. A dor se tornara sua companheira, e a sensação de que tudo estava fora de seu controle parecia ser uma verdade irrefutável. Mas, num desses dias de desespero, quando a última colheita havia sido devastada pela seca, Antônio se viu diante de um abismo. A dor, agora insuportável, o forçava a olhar para algo que nunca se atrevera a buscar: a confiança em Deus. Neste momento de angústia, ele se viu entre a escuridão de sua vida e a luz tênue da fé. E foi aí que algo começou a mudar. A dor que antes o paralisava começou a revelar lentamente um novo caminho. Seria este o fim ou o começo de uma jornada de transformação? Se você já sentiu em algum momento que suas forças estavam esgotadas e que tudo parecia perdido, talvez consiga entender a dor de Antônio. E, mais do que isso, o milagre silencioso que pode surgir quando você finalmente se entrega a algo maior que a dor. Antônio caminhava pelos campos secos, seus pés arrastando na poeira quente do chão, como se cada passo fosse uma lembrança amarga de suas frustrações. As terras, antes férteis, agora pareciam zombar de sua luta. Ele sentia os ombros curvados, o peso das perdas e das promessas quebradas. Cada inverno sem chuva era um lembrete de que ele não tinha controle sobre sua própria vida. Aquele homem que um dia acreditou que poderia conquistar o mundo com suas mãos, agora se via impotente diante do que mais amava: a terra que cultivava, a única coisa que restava para ele. E o que mais doía não era a falta de dinheiro ou de alimentos. Era a solidão silenciosa que invadia sua casa nas noites intermináveis, quando se deitava com o estômago vazio e o coração cheio de dúvidas. A tristeza se tornara um espectro invisível que o acompanhava a cada olhar perdido, a cada pensamento desesperado. Ele olhava para os rostos de seus filhos que cresciam, mas não compreendiam a angústia do pai. E em silêncio ele se perguntava: por que continuar lutando? Para quê? Foi numa manhã cinzenta, quando o céu parecia tão pesado quanto seu coração, que Antônio se deparou com algo que nunca esperara: o desespero absoluto. Seus olhos se fixaram na terra rachada à sua frente, como se o solo, que um dia fora tão generoso, o estivesse rejeitando. Ali, naquele exato momento, ele sentiu que não havia mais nada a fazer. Não havia mais força, nem esperança, nem sequer fé. Ele se sentou na beira do campo, com as mãos trêmulas, e não teve medo de chorar. Os soluços que vinham de dentro de seu peito eram profundos, como se fossem carregados de um sofrimento ancestral. A dor não era só sua. Ele sentia a dor de todas as gerações que passaram por aquelas terras, de todos os homens e mulheres que, como ele, se entregaram ao trabalho árduo e à promessa de um amanhã melhor. Antônio não sabia mais em quem acreditar, se na própria força ou na falta dela. A luta havia sido longa e ele já não sabia como começar de novo. Foi quando, em meio ao caos da sua dor, uma sensação estranha tomou conta dele. Não era uma resposta, nem uma solução, mas algo mais sutil, mais profundo. Ele ouviu, baixinho, como se uma voz suave e distante se levantasse em seu interior: eu estou aqui.
Aquelas palavras que pareciam tão simples não eram mais do que um sussurro no vento, mas, de algum modo, elas lhe traziam um alívio inesperado. Não entendia de onde vinha, mas algo ali despertava uma força que ele achava perdida. Ele se levantou não com a coragem de um guerreiro, mas com a fragilidade de alguém que já não tem mais onde se esconder. E num gesto de rendição que nunca imaginou ser capaz de fazer, Antônio falou, não com palavras de sabedoria, mas com as palavras mais sinceras que seu coração poderia formar. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais se sou capaz. Mas, se o Senhor puder me ouvir, me ajude a confiar. E naquele instante, no fundo de sua dor, ele sentiu algo que nunca soubera antes. Uma paz silenciosa, um alívio que não vinha da solução dos seus problemas, mas da entrega. Ele não sabia explicar o que aconteceu, mas naquele momento o peso que carregava parecia, mesmo que por um segundo, um pouco mais leve. Mas, como a dor sempre se faz presente nas horas mais inesperadas, a dúvida logo voltou a assombrá-lo. O que aconteceria agora? E se depois de tudo ele ainda se visse sozinho? A fé, que parecia uma chama frágil, se apagaria novamente diante do vento das dificuldades? Ainda assim, Antônio continuava a andar, sua alma agora um pouco mais tranquila, mas sem respostas definitivas. O que ele não sabia era que aquele pequeno momento de entrega seria o começo de algo muito maior, algo que só a dor poderia revelar. E ao olhar para o céu, ele sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez, só talvez, ele não estivesse tão sozinho quanto pensava. Enquanto Antônio ainda estava sentado, com o olhar perdido nas linhas secas do campo, uma sombra se projetou ao seu lado. Ele levantou os olhos e diante dele estava o velho José, um homem que parecia ter vivido tantas vidas quanto as rugas em seu rosto. José, um agricultor que morava no vilarejo há mais de 80 anos, tinha visto de tudo: invernos intermináveis, estiagens implacáveis e também os milagres silenciosos que a vida reservava aos que não desistiam. O velho sorria, mas seu sorriso carregava uma tristeza, como se soubesse da dor que Antônio carregava, mesmo sem ele dizer uma palavra. Eu vi esse olhar em outros homens, muitos anos atrás, disse José, com a voz grave, mas calma. Homens como eu, como você. Homens que plantam, mas no fundo sabem que a colheita pode nunca chegar. Antônio o olhou confuso. Não sabia bem o que dizer. A dor parecia tão densa em seu peito que ele sentia as palavras escapando, como se não houvesse mais sentido em falar. José sentou-se ao lado de Antônio, com um suspiro profundo. Eu já passei por tudo isso, e em cada momento de aflição, me perguntei se valia a pena continuar. A terra seca, os filhos famintos, a mulher esperando uma resposta que eu não sabia dar. Eu sabia como era não ter mais forças. E, em um desses momentos de desespero, eu fui até o altar e pedi a Deus, como você fez. Mas a resposta não veio na forma de um milagre instantâneo. Não era chuva caindo sobre a terra, nem uma colheita milagrosa. A resposta veio de uma maneira que eu não esperava. Antônio olhou atentamente para o velho, seu coração batendo mais rápido. Ele estava ouvindo, mas não conseguia compreender de imediato o que o velho queria lhe dizer. José continuou. Eu passei a entender que o Senhor não nos dá sempre o que pedimos, mas nos dá o que precisamos para seguir em frente. No meu caso, eu estava fixado naquilo que sempre fiz, no que sempre conheci. Mas um dia, Deus me soprou no ouvido, me fez ver que havia mais do que aquilo. Foi quando eu troquei o que eu fazia. Passei a criar abelhas, em vez de esperar pela colheita da lavoura. E você sabe o que aconteceu? A terra continuou seca, mas o mel que eu produzi salvou minha família.
E foi naquele mel que Deus me mostrou um novo caminho. Eu não precisava continuar lutando contra a terra árida. Deus me deu uma nova visão. Antônio ficou em silêncio por alguns instantes, as palavras do velho se infiltrando em seu coração como uma semente, um pensamento novo começando a brotar. Ele não sabia exatamente o que José queria dizer com isso, mas sentiu algo mexer dentro de si. O velho estava certo. Ele estava tão obcecado em trabalhar com aquilo que sempre soubera fazer, o campo, a lavoura, que não conseguia enxergar outras possibilidades. E se a solução não estivesse naquilo que ele sempre fez? José olhou nos olhos de Antônio e, com um sorriso leve, disse: Deus às vezes nos chama para novos caminhos. E a dor que você sente, o vazio que você tem dentro de si, é a maneira de Ele nos mostrar que há algo mais, que você pode sim continuar lutando, mas talvez essa luta precise ser diferente. Só você saberá qual é o caminho a seguir. Antônio sentiu como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, mas ao mesmo tempo uma ansiedade tomava conta dele. Era como se ele estivesse sendo desafiado a tomar uma decisão, a mudar. Será que ele teria coragem de deixar a terra que conhecia e mudar para algo desconhecido? A dúvida o consumia, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que algo dentro de si estava despertando. Você me fez pensar em algo, José, disse Antônio, a voz trêmula. Eu nunca pensei em mudar. Sempre achei que minha vida fosse aquela terra, aquele campo, mas talvez eu esteja preso demais ao que já perdi, ao que não posso mais controlar. José acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente o que Antônio queria dizer. Eu também achei que perderia tudo ao mudar, mas às vezes é na mudança que encontramos nossa verdadeira força. O que você acha de tentar algo novo? Algo que te faça olhar para a vida com novos olhos? Antônio sentiu um vento suave passar por ele, como se Deus tivesse sussurrado mais uma vez em seu ouvido, apenas para ele. E foi nesse sussurro que ele teve a ideia. Algo tão simples e tão poderoso. Talvez ele pudesse começar a criar galinhas. Não era uma mudança radical, mas seria o suficiente para renovar suas forças. Ele sentiu um arrepio por todo o corpo. Por que não? Ele nunca imaginara que poderia ser esse o caminho. José se levantou e, antes de ir embora, disse: A vida, meu amigo, é feita de ciclos. A terra às vezes nos engana, mas Deus nos dá sempre uma nova chance. Só depende de você ouvir a voz que vem do seu coração. Antônio ficou ali, olhando o horizonte, com um sopro de esperança nos ouvidos e uma ideia nova começando a germinar em sua mente. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez houvesse algo mais aguardando por ele. E a dor, que antes parecia insuportável, agora se transformava em uma força que o impulsionava a tentar, a recomeçar. Ele não sabia exatamente qual seria seu próximo passo, mas sabia que, de algum jeito, Deus estava lhe mostrando o caminho. Naquela noite, Antônio sentou-se à mesa com sua mulher, Maria. A casa estava silenciosa. Apenas o som do fogo queimando na lareira quebrava o silêncio tenso que se formava entre eles. Maria preparava o jantar, mas seus olhos estavam distantes, como se a cada dia que passava a esperança fosse se apagando um pouco mais. Antônio sabia o quanto ela estava cansada, tanto quanto ele. Mas algo dentro dele estava diferente. O vento que José lhe trouxera soprou uma ideia nova em sua mente, e ele sentia que precisava compartilhá-la, mesmo sabendo o peso que isso teria para Maria. Maria colocou o prato na mesa e se sentou ao lado de Antônio, observando-o com atenção. Ele parecia perdido em pensamentos, com o olhar fixo na chama que dançava na lareira. Ela sabia que ele estava angustiado, mas ao mesmo tempo havia algo novo em seu comportamento, uma determinação que ela não reconhecia. Antônio, o que está acontecendo com você?
Ela perguntou, a voz suave, mas cheia de preocupação. Você tem andado diferente. Está mais quieto, mais pensativo. O que é? O que aconteceu? Antônio olhou para ela, respirou fundo e, finalmente, falou com a voz carregada de emoção. Maria, eu conversei com José hoje. Ele me deu um conselho. Ele me disse que às vezes precisamos mudar, que precisamos olhar para a vida de uma maneira diferente. E eu acho que vou começar a criar galinhas. Maria o encarou, seus olhos cheios de incredulidade, como se ele tivesse dito algo impossível. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos. Antônio procurou alguma reação, algum sinal de apoio, mas a expressão de Maria não mudava. Criar galinhas. Antônio, você está falando sério? Maria levantou-se e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela se afastava da mesa. Você já não tem o suficiente? Já não perdeu o suficiente? O que mais podemos perder? Não é hora de pensar em algo mais seguro, em algo que realmente faça sentido? Como uma mudança dessas vai salvar nossa vida? Antônio sentiu o peso das palavras dela como um golpe direto no peito. Ele sabia o quanto Maria estava exausta de esperar por algo que nunca chegava. Ela também havia perdido suas esperanças, como ele, mas o que ela não entendia era que a dor dele estava levando-o a buscar uma solução, a tentar algo novo. Maria, eu sei que você está cansada. Eu também estou. Mas você não vê? Não vemos mais saída. A terra não está dando o que precisamos. Talvez o que Deus está nos pedindo é para olharmos em outra direção. Eu senti algo hoje, algo que não posso ignorar. Algo que me diz que é hora de tentar algo diferente. Ela o olhou com os olhos cheios de lágrimas. E por um momento, o silêncio tomou conta da casa. Ela queria acreditar nele, queria que ele estivesse certo, mas o medo e a dúvida tomavam conta do seu coração. Ela pegou as mãos dele com um aperto suave, mas cheio de dor. Antônio, eu te amo, e é por isso que dói tanto ver você se agarrar a essa ideia. Você está falando de algo que nunca fez antes. Como você acha que vai dar certo? Como? Você já viu o que aconteceu com nossa lavoura? A seca nos matou, a terra nos traiu, e você quer agora investir em algo tão incerto? As galinhas, Antônio. Elas não vão salvar a nossa casa. Eu não sei mais se consigo suportar outra decepção. Não sei se meu coração aguenta mais uma tentativa que não dê certo. Antônio a olhou com tristeza, vendo nas palavras dela a dor que ela sentia, o medo que também estava tomando conta dela. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que Deus os guiaria. Mas as palavras pareciam pequenas diante da dor tão grande que os dois compartilhavam. Eu entendo, Maria. Eu sei que a dor é grande e sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas eu tenho que tentar. Por nós, por nossos filhos, por mim. Eu não posso mais viver nesse vazio esperando que algo aconteça. Deus me mostrou um caminho e, por mais difícil que seja, eu preciso seguir em frente. Maria soltou suas mãos e se afastou, caminhando pela casa com os olhos marejados. Ela se aproximou da janela e olhou para o céu, como se procurasse uma resposta. Antônio a observava, sentindo o peso do silêncio entre eles. Ele sabia que, por mais que tentasse, não poderia mudar a dor dela. Mas ele também sabia que essa era a única maneira de seguir em frente. Eu não sei, Antônio. Eu não sei se tenho forças para mais uma tentativa, disse ela, a voz embargada, as palavras carregadas de desespero. Eu não sei se posso mais suportar ver você se machucar outra vez. E se isso não der certo? E se a dor for ainda maior do que a que já carregamos? Será que vamos ter forças para recomeçar de novo? Antônio se levantou e foi até ela, ficando atrás de Maria. Colocou suas mãos sobre os ombros dela e, com a voz trêmula, mas firme, disse: Eu também tenho medo, Maria. Mas, se não tentarmos, como saberemos?
Se não arriscarmos, como vamos viver? Eu não quero mais viver na escuridão da dúvida, nem na dor do que não fizemos. Eu preciso tentar. Precisamos tentar. Maria virou-se. Seus olhos agora com lágrimas que já não podiam mais ser contidas. Ela olhou para Antônio e por um momento sentiu uma mistura de amor, medo e impotência. Ela o amava profundamente, mas o medo de vê-lo sofrer de novo era uma dor insuportável. Ela sabia que ele estava decidido, que nada mais poderia detê-lo. Se você seguir por esse caminho, Antônio, eu não posso garantir que tudo dará certo. Mas, se você sentir que é o que precisa fazer, então eu estarei com você. Eu só não quero que você se perca de novo. Só isso. Antônio a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela e, ao mesmo tempo, a fragilidade de um coração que, apesar de tudo, ainda acreditava no amor e na esperança. Eles estavam no limite da dor, mas também na beira de uma decisão que poderia mudar tudo. E com isso, Antônio soube que, mesmo sem respostas, ele seguiria em frente, pois não tinha mais escolha. Ele olhou para Maria, com os olhos cheios de uma esperança silenciosa, e murmurou: Vamos passar por isso juntos, Maria. Eu acredito que Deus está nos guiando, e se você não pode acreditar agora, eu acreditarei por nós dois. E, com essas palavras, ele sentiu que o primeiro passo já estava dado. A jornada seria longa, o caminho incerto, mas ele sabia que, mais importante que tudo, era seguir em frente, com fé, com amor e com coragem para recomeçar. Os meses seguintes foram duros, muito mais duros do que Antônio e Maria imaginavam. O início do novo empreendimento foi marcado por dificuldades, a construção do galinheiro, a compra das primeiras galinhas, o aprendizado diário sobre cuidados que nunca haviam considerado antes. As mãos de Antônio, já calejadas pela lavoura, começaram a se acostumar com o novo tipo de trabalho, mas o cansaço não demorava a chegar. Maria, apesar de ainda carregar o peso da dúvida, o apoiava de todas as formas possíveis. Ela sabia que ele estava tentando, e isso a motivava a permanecer ao seu lado, mesmo quando o medo ainda a consumia. Uma noite, enquanto Antônio checava as galinhas e se esforçava para garantir que estavam bem alimentadas, Maria o observava de longe. Ela se sentia, mais do que nunca, dividida. Seu coração ainda tremia com a insegurança, mas, ao ver o esforço de Antônio, ela começou a entender. O que ele fazia não era apenas sobre o presente, era sobre o futuro, sobre a esperança que ele ainda nutria, apesar de tudo. Ela, então, foi até ele, com o olhar suavizado pela compreensão. Você está fazendo isso com tanto amor, Antônio, disse ela, com a voz mais calma do que antes. Eu não sabia, eu não via, mas agora eu vejo. Você está fazendo isso por nós, por nossos filhos. Talvez eu tenha duvidado demais. Ele olhou para ela com um sorriso cansado, mas sincero. Eu não estou fazendo isso sozinho, Maria. Eu sei que você também está carregando essa dor. Não é fácil para nenhum de nós, mas juntos vamos conseguir. Deus nos deu um caminho. Agora temos que caminhar por ele. E ao olhar para o campo, para o galinheiro simples, mas cheio de vida, Maria viu algo que antes parecia distante, uma chance. O trabalho diário trouxe-lhes não só mais esperança, mas também mais unidade. As dificuldades continuaram, mas a fé estava ali, alimentando-os, fazendo-os acreditar que, apesar das noites sem sono e das incertezas, havia algo maior guiando seus passos. Com o tempo, as primeiras galinhas começaram a produzir ovos. Foi uma pequena vitória, mas para Antônio e Maria foi como uma bênção. As dificuldades financeiras ainda estavam presentes, mas o fato de estarem vendo os frutos de seu esforço deu-lhes uma nova perspectiva. Aos poucos, eles começaram a vender os ovos no mercado local. O dinheiro que entrava não era muito, mas já era suficiente para cobrir as necessidades mais urgentes.
Não era a grande colheita que Antônio havia sonhado, mas era um começo. E mais importante ainda, era algo que eles haviam conquistado com as próprias mãos, com a fé e com a coragem de tentar. O mês de junho chegou, e com ele uma chuva inesperada. A terra, que há tanto tempo estava seca e ressequida, começou a se encher de vida novamente. E assim como a terra, o coração de Antônio e Maria também começou a se regenerar. O sorriso nos rostos deles voltava, não com a grandeza de uma vitória final, mas com a suavidade de quem sabia que, apesar das dificuldades, haviam encontrado um novo caminho. Em uma manhã fria, enquanto as crianças brincavam no quintal, Antônio se deitou na cama com Maria, o olhar calmo e os pensamentos serenos. Ela olhou para ele e sorriu, com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. Você estava certo, Antônio. Eu estava com medo, e isso me cegou. Eu não vi que você não estava apenas tentando salvar a nossa casa, mas que estava nos guiando para algo novo, algo que eu não imaginava que existisse. Antônio, com os olhos marejados de emoção, apertou a mão de Maria. Eu só não queria que perdêssemos a esperança, Maria. Eu queria que você visse o que eu vi, mesmo que fosse só uma pequena chama. Eu não queria que ela se apagasse, e não se apagou. O tempo passou e o galinheiro de Antônio cresceu. Eles não se tornaram ricos, mas a paz e a esperança que começaram a florescer em seus corações não podiam ser compradas. Eles descobriram que a verdadeira colheita não era apenas sobre os ovos ou o dinheiro, mas sobre a vida que estavam criando juntos, a resiliência que aos poucos lhes dava forças para seguir em frente. Cada manhã, ao olhar para o horizonte, Antônio sentia que o campo, agora mais fértil, refletia a renovação de sua própria alma. E Maria, que uma vez teve medo de confiar no novo caminho, agora sorriu todas as manhãs ao ver o rosto de Antônio se iluminar com a certeza de que, mesmo nos momentos de maior dor, Deus nunca os havia abandonado. Eles aprenderam que, às vezes, a fé não é sobre esperar que a tempestade passe, mas sobre saber que, no meio da tempestade, há um novo amanhecer esperando para nascer. Juntos, com as mãos calejadas e os corações plenos, Antônio e Maria descobriram o que significa verdadeiramente acreditar, não apenas na promessa de um futuro melhor, mas na força que nasce da confiança, do amor e da coragem de recomeçar, sempre. Às vezes, nos vemos perdidos em meio à dor, como se todo o peso do mundo estivesse sobre nossos ombros. As cicatrizes da vida, as perdas, os sonhos frustrados, as promessas quebradas. Tudo isso nos faz questionar se vale a pena continuar. Sentimos a solidão, o medo do fracasso e a dúvida que nos consome. Será que a esperança que ainda guardo no peito não passa de uma ilusão? Mas é exatamente nesses momentos, quando a dor parece insuportável, que somos desafiados a fazer uma escolha. Podemos nos entregar ao desespero, ao vazio que nos chama, ou podemos ouvir aquele sussurro silencioso que nos diz que a nossa história não acabou ainda, que a dor que carregamos não é o fim, mas o início de algo novo, algo que ainda não sabemos como será, mas que precisa ser vivido. Antônio e Maria eram como muitos de nós. Eles tinham sonhos, mas a vida os desiludiu. A terra não respondia mais aos seus esforços. As mãos calejadas já não podiam mais plantar esperança. Eles estavam exaustos e a promessa de um futuro melhor parecia distante, quase impossível. Eles estavam à beira de desistir, acreditando que já haviam feito tudo o que podiam. Até que, em meio à escuridão, algo diferente aconteceu. Uma ideia, uma luz fraca, mas poderosa, brilhou na mente de Antônio. Ele não tinha todas as respostas, não sabia como o futuro se desenrolaria, mas decidiu que não poderia mais viver na escuridão do medo e da desesperança. E a verdade é que, às vezes, é isso que precisamos. A coragem de tentar, de seguir em frente, mesmo sem ver o caminho claro. A fé não é sobre ter todas as respostas.
A fé é sobre continuar andando, mesmo quando o chão parece se abrir sob nossos pés. É confiar que, apesar de não entendermos o porquê da dor, há algo maior que nos guia, algo que sabe o que está além da nossa visão limitada, algo que, se ouvirmos, nos levará a novos começos. Mas para isso é preciso confiar. Confiar em Deus, confiar em nós mesmos, confiar na possibilidade de transformação, mesmo quando tudo à nossa volta diz o contrário. Muitas vezes, o maior desafio não é a dor que enfrentamos, mas o medo que nos impede de acreditar que podemos superar. O medo de falhar de novo, de nos machucar mais uma vez. Mas a verdade que poucos nos contam é que a dor é a nossa maior professora. Ela nos ensina a ser mais fortes, mais resilientes, mais sábios. E, se a aceitarmos, ela nos guia a lugares que nunca imaginaríamos. Antônio não sabia que criar galinhas mudaria sua vida. Ele não sabia que essa decisão, nascida de uma simples fé, transformaria não só a sua casa, mas a sua maneira de ver o mundo. Mas ele seguiu. Ele não esperou o momento perfeito. Ele não esperou a garantia do sucesso. Ele tomou a decisão de dar o primeiro passo. E quando olhou para trás, percebeu que o que realmente importava não era o que ele perdeu, mas o que ele ganhou ao seguir em frente. E Maria, que também carregava suas dores, também encontrou a cura em seguir ao lado de Antônio. Ela não tinha certeza, mas ela decidiu confiar. Ela decidiu acreditar que juntos poderiam encontrar uma saída, mesmo que a esperança fosse pequena, mesmo que a dúvida ainda fosse grande. Ela descobriu que, quando colocamos nossa fé em ação, Deus trabalha nos bastidores, fazendo brotar lentamente uma nova realidade. A dor não vai embora de repente. As feridas não se curam da noite para o dia. Mas ao tomarmos a decisão de continuar, mesmo quando o cansaço nos domina, algo mágico acontece. A vida começa a se transformar pedaço por pedaço, dia após dia. O que parecia impossível vai se tornando possível, e o que parecia perdido vai se tornando uma memória distante. Não importa o quão escuro seja o caminho agora. Se você está cansado, se você está se sentindo derrotado, lembre-se, a dor não é o fim, ela é o início de algo novo. Às vezes, Deus nos coloca no fundo do poço não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar nele de maneira inabalável. E com essa confiança, tudo se transforma. O impossível se torna possível, o frágil se torna forte, o perdido se encontra. Hoje, se você está no meio da dor, se as lágrimas estão nos seus olhos e o peso do mundo está sobre os seus ombros, saiba, a história não acabou. É apenas o começo. Deus tem algo muito maior para você. Mas para encontrar esse algo, você precisa seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer incerto. Você precisa acreditar, mesmo quando o medo tentar te paralisar. E no final você olhará para trás e verá que, com cada passo dado, você não só superou a dor, mas se tornou alguém mais forte, mais sábio, mais capaz. Porque às vezes o maior milagre não é a transformação externa, mas a transformação interna, aquela que acontece quando escolhemos não desistir, quando escolhemos confiar e seguir, mesmo quando tudo dentro de nós grita para parar. A dor, afinal, não é um fim, ela é um convite para recomeçar. Se essa mensagem de reflexão tocou seu coração e fez sentido para você, não deixe de compartilhar. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e, claro, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conteúdos que realmente fazem a diferença na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.